Você sabia que a corrida é um exercício liberador do hormônio do prazer? E você sabia que não é simplesmente sair correndo por aí? Para aproveitar o que esse exercício oferece de melhor, é importante ter a orientação de um bom profissional. Confira as dicas do personal Fábio Chiodini no quadro Boa Forma. Olá, seja muito bem-vindo a mais um quadro em Boa Forma. E hoje vamos falar a respeito da corrida. Relatos de pessoas que praticam a corrida dizem que a corrida vicia. E esse vício tem um porquê. Além da melhora nos aspectos da condição física do sistema cardiorrespiratório, a endorfina, conhecida como hormônio do prazer, é a responsável por esse tal vício. E entre os maiores benefícios conhecidos pela ciência, podemos citar: melhora do estado de espírito, melhora a memória, aumenta a resistência, aumenta a disposição física e mental, melhora o sistema imunológico, bloqueia as lesões dos vasos sanguíneos, combate os radicais livres, alivia as dores e melhora a concentração. Mas não é simplesmente sair correndo por aí. Além de técnica, a corrida também tem diversos aspectos com relação à segurança. E para falar a respeito disso, nada melhor do que trazermos um especialista no assunto. Convidamos hoje então o professor Daniel de Oliveira, graduado em Educação Física, personal trainer, ultramaratonista. O que mais, professor? Ultraman, não pode esquecer do Ultraman, que é o mais recente agora. Então é isso aí, vou fazer algumas perguntas para o Daniel, fique de olho e fique conosco. Professor, com qual objetivo geralmente as pessoas buscam a prática da corrida? Certo, Fábio. As pessoas sempre confundem o desejo que elas têm, né? A maioria das pessoas pensa, eu quero emagrecer, eu quero participar de uma prova, mas o objetivo maior, o grande objetivo é sempre o autoconhecimento, a satisfação pessoal, essa realização de saber que é capaz de fazer alguma coisa que elas não acreditavam ser possível ou não ser possível em determinado tempo. Essa realização pessoal é sempre o ponto determinante, é sempre o que move ao início da corrida, né? Professor, então imaginemos que alguém te procurou agora, acabou de chegar na tua academia, o que é necessário para que essa pessoa inicie a prática da corrida? Bom, quando a pessoa me procura a primeira vez, eu sempre pergunto o objetivo que ela tem para correr, que é o que eu uso para conhecer a pessoa e entender o que ela está procurando de verdade. E aí, a partir desse ponto, eu começo a desenvolver o autoconhecimento dela, fazendo ela acreditar nela, conhecer o corpo dela, como ele funciona, e aí sim ela começar correndo. Mostrando que você não precisa ser um atleta de ponta, que não existe uma técnica mágica ou uma musculatura super preparada para fazer isso. Você tem que conseguir relaxar, sentir prazer em cada passo, apreciar cada momento dessa aventura, que é uma corrida de rua. Professor, e junto com a prática da corrida, você recomendaria a prática de algum outro exercício físico? Se sim, por quê? Eu sempre gosto de globalizar, de nunca funilar. Quanto mais abrangente for as experiências que cada indivíduo pratica, mais eficiente é o resultado, mais completa fica a vida dessa pessoa. Eu indico sempre para quem corre que pratique uma bicicleta, que nade ou que faça um fortalecimento muscular, seja ele qual for, para evitar o risco de lesões, que ajudam também nesse autoconhecimento e que vai tornar a tua corrida muito mais prazerosa, mais eficiente e te dar mais sucesso no que você procura. E professor Daniel, dando uma pincelada na técnica, porque a gente sabe que é bastante coisa, né, pra gente que conhece, o que você poderia falar como aspecto principal para as pessoas que acham que é simplesmente sair correndo por aí? O principal para quem está começando, né, não vou falar de atleta já de rendimento, quem está começando, conseguir entender o próprio corpo, como ele funciona. As pessoas normalmente dizem que não conseguem correr porque elas tensionam demais o corpo. Como elas se sentem inseguras com o movimento da corrida, elas acabam tensionando todo o corpo e o único músculo que fica relaxado acaba sendo o abdômen. Então, quando deveria ser exatamente o contrário, você tensiona o abdômen e relaxa todo o resto. Sempre aquele que conseguir deixar a maior parte dos músculos relaxado vai correr com uma fluência maior, vai ter um movimento mais natural.
para entender o que é uma técnica de corrida natural, quem tiver contato ou acesso com alguma criança menor de 5 anos, pede para ela correr uns 10 ou 20 metros, o melhor que ela puder. Ela vai fazer o movimento perfeito, vai aterrissar de ponta de pé, quando o calcanhar tocar no chão, a perna vai começar a levantar, o joelho vai subir próximo da linha da cintura e o calcanhar vai elevar na parte posterior do corpo até a altura do quadril. É lindo de se ver. E o braço acompanha esse movimento com naturalidade. Isso, todo mundo corria desse jeito quando era pequeno. E quando a gente cresceu, de tanto ouvir, não corre que você vai cair, para menino, isso é perigoso, a gente foi perdendo isso e atrofiando a nossa naturalidade. E é onde a gente fica com essa corrida amarrada que muitos adultos têm. Mas para isso que a gente está aqui, é isso que a gente quer ensinar, devolver essa naturalidade e essa alegria em correr. E professor, para terminar, que recado que você daria para quem está lá na preguiça do sofá, né? Pensando se vai começar, o que fazer, enfim, quem está nos assistindo agora, que recado que você poderia dar para essas pessoas em termos motivacionais? Certo, eu sempre digo também, nada é mais lento do que ficar parado, né? Tem muita gente que tem medo de começar porque, eu não quero ser o último, eu estou acima do peso, não sei se isso é para mim. Procura um grupo, procura um profissional que entenda de corrida e comece a dar os primeiros passos. Não comece sozinho. Não comece sozinho porque é muito frustrante. Você vai começar fazendo mais força do que precisa, a chance de você se machucar é muito grande e aí você vai ficar com esse trauma de que não é capaz de correr. Então procura um grupo de corrida, procura um profissional. Começa a correr sem ambição de perder peso, sem ambição de competir, começa a procurar alegria em cada passo. É simplesmente isso. Seja feliz em cada passo da corrida e você vai poder correr para sempre. Bom, eu acho que mais do que uma entrevista, nós tivemos uma aula, né, professor Daniel? Muito obrigado por toda a tua contribuição. E para vocês que estão assistindo agora, fiquem com algumas imagens e alguns relatos de cases de sucesso que descobriram na prática da corrida uma motivação a mais para movimentar-se. E até o próximo quadro Boa Forma. Até lá! Eu vim, conheci o grupo e comecei a treinar, comecei a gostar. Interessante que quando a gente faz parte de um grupo, quando a gente faz parte de um exercício, quando a gente faz parte de um propósito, que no caso era a corrida, a gente começa a desenvolver algumas habilidades, a gente começa dentro do grupo a se individualizar dentro do teu propósito, que no caso era a corrida. E aí, por inspiração, pela até a própria liderança do Daniel, que já praticava a corrida como um estilo de vida, eu acabei me identificando, comecei com provas de 5 km, daí depois passei por uma prova de 10 km, aí o Daniel já começou a incentivar, a inspirar com a força de vontade dele e disse, olha, tem capacidade aí de repente estar participando de uma maratona. E aí comecei a me preparar, comecei a treinar e depois de 8 meses que eu comecei a correr, isso foi em meados de março, depois de 8 meses eu já tinha feito a minha primeira maratona. E depois dali eu comecei a treinar e em menos de 2 anos eu já tinha feito 10 maratonas. E eu sempre pratiquei corrida, sempre gostei da corrida porque ela mexe muito com a tua individualidade. Para correr tu não precisa de nada, tu só precisa de um tênis e principalmente força de vontade. Então isso mexe muito comigo, porque todas as percepções que eu tenho dentro da corrida, eu acabo levando também para a minha vida profissional e para a minha vida pessoal. Olha, eu entrei no grupo porque eu estou tentando me transformar, eu estou tentando qualidade de vida, estou procurando a melhor forma possível para ter saúde. E através do grupo eu encontrei o esporte que eu mais me identifico. Eu gosto de correr, por mais que eu não corra tão rápido, eu não corra tão eficiente que nem as outras pessoas, eu vejo que a cada dia eu vou conseguindo uma evolução contínua. E o grupo, ele ajuda muito a te dar motivação, a te fazer, sabe, querer buscar mais o que tu espera, que é cada vez melhor, cada vez mais rápido, cada vez mais saúde. Bom, corrida é o maior ato de liberdade que a gente pode ter. A corrida, ela desenvolve características como disciplina, perseverança, força de vontade, enfim, faz com que a gente melhore tanto pessoal quanto profissional. Eu considero que quem corre é mais feliz. Eu deixo aqui o recado para que as pessoas busquem começar a atividade física, especialmente falando da corrida, primeiro buscando saber qual é o seu propósito. O propósito tem que ser sempre a saúde. Outros propósitos se tornam fracos perto desse que é tão forte. Então que busquem entender essa motivação e que iniciem o quanto antes, porque como a gente já ouviu aqui, é libertador e o desafio que a corrida traz também se espalha para outras áreas da vida. O desafio que a gente vence aqui, a gente vence em outras áreas também. E eu descobri na corrida habilidades que eu não sabia que eu tinha, e uma delas é conseguir superar
os meus próprios medos. Eu enfrento os desafios que eu mesmo me imponho. Então, minha motivação de continuar correndo é buscar cada vez mais ultrapassar os meus próprios desafios.